Olá, alunos! Então, nessa aula, né, essa aula vai ser dedicada para a correção desse estudo dirigido que vocês fizeram da aula de redação da videoaula 1. Então, vamos corrigir, né? Questão 1. Qual é a principal marca do gênero crônica argumentativa? A principal marca do gênero crônica argumentativa é a persuasão. Então, é uma crônica que vai vai apresentar todos os aspectos próprios da crônica, né? Temas contemporâneos, narrativas curtas, poucos personagens, se houver, tempo, espaço curto. Mas a crônica argumentativa, ela já possui um plus, que é essa apresentação de argumentos que vão induzir a essa persuasão desse leitor, né? Que vai levar a essa reflexão desse leitor, então ela tem esse aspecto crítico. Tranquilo? 2. Como seus argumentos são apresentados? Os argumentos da crônica argumentativa, eles são apresentados pelo próprio ponto de vista do autor, né? Então, pelo próprio posicionamento, pelo ponto de vista, por experiências próprias do cotidiano desse próprio autor, ele vai apresentar esses argumentos narrativizados dentro dessa crônica. Só que ao final, né, muitas vezes você nem percebe que está recebendo esses argumentos. Lembre-se da crônica que foi lida na videoaula, né? Exigências da vida moderna. Então, muitas vezes parece que você nem está recebendo argumentos, mas você está recebendo, né? Ao final, aquilo faz com que você reflita sobre algo. Mas lembre-se, é um tipo de texto subjetivo. Ele traz a leitura, ele traz o ponto de vista, ele traz a leitura de mundo desse autor. Se outro autor fosse fazer um texto como Exigências da Vida Moderna, né, ele poderia ter outros posicionamentos, outras questões relevantes para tratar. Tranquilo? Questão 3. É correto dizer que esse gênero possui um caráter persuasivo? Sim, justifique. Por ele ser argumentativo, ele por si só já é um gênero persuasivo, né? Nem temos que ficar demandando muito tempo na justificativa, gente. Se a gente está falando de argumentação, a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de ponto de vista, a gente está falando de contexto, de voz que tem essa produção, né? Então, logo, a gente está falando de persuasão também. 4. Quais características desse gênero você encontra em outros tipos de crônicas? Temas contemporâneos, falar sobre temas cotidianos / contemporâneos, né, que nós falamos agora, poucos personagens, se houver, tempo e espaço curto, um tipo de texto que tem uma validade curta, porque ela dialoga diretamente com esse contexto em que nós vivemos, né? Então, se ela tem esse tipo de validade curta, é próprio de todos os tipos de crônicas. 5. É correto dizer que as crônicas argumentativas possuem um caráter temático atemporal? Não. Então, não é correto dizer porque as crônicas não possuem caráter temático atemporal. Os temas são contemporâneos. Os temas têm que estar dialogando com o cotidiano. Falei na videoaula para vocês que nós podemos, sem nenhum problema, ter acesso a crônicas antigas, ler crônicas produzidas no século anterior, né? Só que elas vão dialogar em pouco aspecto com a temática de hoje, né? Então, a gente dizer que a própria crônica possui um caráter atemporal é ir contra o próprio nome. Lembre-se que eu falei a definição da palavra crônica para vocês, né? Que vem dessa ideia de Cronos, que seria o deus do tempo, então cronologia, tempo. Então a crônica, ela é uma narrativa que fala sobre o tempo, só que sobre o tempo presente, o tempo contemporâneo. Pensem também, para a gente ir mais além, pense em quais são os contextos de veiculação desses tipos de texto. Jornais, revistas, que são plataformas, são estruturas que dialogam sobre o presente, sobre a contemporaneidade, né? Então, essa questão, a alternativa 5, está incorreta e vocês teriam que justificar a partir desses argumentos que eu dei para vocês. E a questão 6, eu fico esperando a produção de vocês, tá? Deem asas à imaginação, aproveitem esse contexto, né, que nós estamos vivendo, né? E
Usem toda a imaginação, tenham acesso às redes sociais para se alimentar desses argumentos e coloquem o seu posicionamento de forma crítica, criativa, através da produção de vocês. Então, fico no aguardo da produção de vocês, espero que tenha sido fácil, que vocês tenham conseguido entender e fazer os exercícios com muita facilidade. Tranquilo? Beijos, até a próxima aula. Qualquer dúvida que tiverem, podem me procurar na plataforma do Google Classroom, que eu estarei lá para sanar as dúvidas de vocês. Beijos, alunos. Tchau!